Islã, você sabe que apenas um milagre de Deus pode converter um muçulmano. E perguntei para ele: como você aceitou ao Senhor? E o testemunho dele foi: ele disse, meu melhor amigo era um cristão. Nós estudávamos na Universidade de Addis Ababa, e o meu amigo acreditava na filosofia do cristianismo, mas não conhecia ao Senhor. Nós sempre discutíamos, mesmo sendo muito amigos, a respeito das boas coisas do cristianismo e as boas coisas da religião do Islã. Mas ele disse, um dia o meu amigo realmente foi salvo. Ele encontrou Jesus de verdade e teve um relacionamento com o Senhor. E ele disse, eu sabia que tinha algo diferente nele. E ele disse, desde aquele instante a situação ficou bem diferente. E disse, havia um poder sobre ele que ele não tinha antes, enquanto ele continuava a testemunhar para mim sobre Jesus Cristo. Resumindo, ele disse que um dia eles encontraram um homem possesso pelo demônio. Não estou falando de alguém atribulado, mas de alguém possesso pelo demônio. E ele disse, o meu amigo recém-convertido, sem saber muitas coisas do Senhor, como ele saberia mais tarde, chegou para expulsar o demônio desse homem, ou os demônios da vida desse homem. E ele disse, espere aqui com ele, eu volto já, vou buscar um amigo que tem muito mais maturidade do que eu no Senhor, e volto já. E ele disse, eu fiquei sozinho com esse fanático possesso pelo demônio. E disse, enquanto eu estava ali olhando para ele, ele estava maluco, estava louco, obviamente ele estava possesso pelo demônio. E disse, eu comecei a pensar, e eu me considerava um intelectual, sendo intelectual ou não. E eu pensei, olha, ele falou de expulsar esse demônio em nome de Jesus. E disse, acho que vou expulsá-lo em nome de Maomé. E quando ele voltar, o homem vai estar livre. E vou provar para ele de uma vez por todas que Maomé é maior do que Jesus, pois ele é o profeta de Deus. E ele disse, eu olhei para aquele homem e disse, apontei meu dedo para ele e disse, em nome de Maomé, sai dele. E ele disse que não houve reação alguma, nada. E disse, aquele fanático possesso ficou ali olhando para mim, hoje me lembrando, sei o perigo que eu estava correndo, pois ele podia ter tentado me matar e eu não teria reação. E eu tentei umas 3 vezes, em nome de Maomé, mas nada aconteceu. E ele disse, eu fiquei ali então pensando o que aconteceria se eu dissesse em nome de Jesus. E esse não era um homem cristão, mas sim muçulmano. Não era um filho de Deus, um muçulmano, seguidor de Maomé. Ele disse, o que aconteceria se eu usasse o nome de Jesus? Ele disse, eu cheguei para trás e disse, em nome de Jesus Cristo, saia dele. E ele disse, de repente foi como se alguma explosão tivesse acontecido. Aquele homem botou a mão na cabeça e o demônio começou a gritar. E ele disse que em poucos instantes em meu coração, meu intelectualismo foi embora, Maomé foi embora, a religião do Islã foi embora,
porque eu vi em primeira mão que havia poder no poderoso nome de Jesus Cristo. Poder no poderoso nome de Jesus Cristo. E eu quero que o mundo saiba que Jesus não é só um homem comum, Ele não é só uma pessoa que viveu em um tempo histórico, Ele não é um profeta de antigamente apenas, mas Jesus Cristo é Deus, e em nome de Jesus, demônios e diabos precisam se prostrar na menção desse nome. E ele disse: irmão Swagger, naquele momento aceitei a Jesus. Naquele momento eu fui salvo, eu me converti, nasci de novo. Hoje sou cheio do Espírito e prego o Evangelho de Jesus Cristo, porque eu aprendi em primeira mão, face a face com o diabo, quem é que tem poder. E ele disse: Jesus Cristo tem o poder.